Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Você trouxe sua Bíblia? Quem trouxe sua Bíblia, pega ela e fica de pé. Gostaria que você abrisse comigo em Colossenses 1:24, de pé. Por que de pé, Cal? Porque os presbiterianos, eles lêem a Bíblia de pé. Hoje vamos dar uma de presbiteriano aqui. Brincadeira. Se você puder, abra em Colossenses 1:24. A missão de Paulo e o mistério do Evangelho. Hoje eu quero continuar falando sobre um tema importante que nós começamos semana passada. Antes disso, erga bem sua Bíblia, feche seus olhos e declare com toda a força: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso: minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Pai, nos ilumina nessa noite. Obrigado por esse ano, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa sala de embaixadores. Obrigado por essa embaixada, por esse centro diplomático. Obrigado, Senhor, porque temos assuntos de sobra para nos regozijar na missão que o Senhor nos chamou. Pai, que nessa noite os olhos do entendimento, a revelação do teu Espírito salte aos olhos. Nós queremos nos debruçar nas coisas do nosso Pai. Queremos nos envolver nos negócios do reino do qual nós pertencemos. Se existe alguém entre nós enfermo, agora, Espírito Santo, toda disfunção, toda enfermidade, toda dor, princípio de dor, vai embora agora. Todo incômodo, dores de cabeça, dor na nuca, dores articulares, eu declaro você livre de todo desconforto, toda preocupação. Se há um diagnóstico novo no nosso meio, nós queremos falar com esse diagnóstico, dizendo: retroceda. Declaramos você completamente limpo. Obrigado pelas curas que já existem entre nós. Obrigado pelas recuperações de cirurgias, de tratamentos. Pessoas, Pai, que estão curadas, confiantes no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. 7 componentes do discipulado na perspectiva da religião. Na perspectiva do reino e não da religião. Semana passada eu comecei falando um tema difícil, pouco delicado, para alguns polêmico. E eu gostaria de começar abrindo para alguma pergunta. Alguém ficou com uma dúvida semana passada sobre o tema em questão? Hoje eu queria concluir essa mensagem. Eu tinha uma mensagem, outras mensagens na verdade, mas eu creio que é um tema muito importante, pertinente para o momento que a gente está vivendo como igreja, para o entendimento que a gente tem que ter para quem é de fora da igreja, para quem não é igreja ainda. Mas talvez mexeu um pouco lá na base que você aprendeu, principalmente quando eu falei que discipulado é uma coisa de não crente. As pessoas: não, como assim? Mas Jesus tinha 12 discípulos. Então, eles não eram crentes. E hoje eu quero falar um pouco a diferença de discípulo e apóstolo. Jesus tinha 12 discípulos, mas o 13º virou um apóstolo, sem nunca ter sido discípulo, que era Paulo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre semana passada? Ficou uma dúvida no ar? Ou uma colocação? Ok. Tem uma pergunta ali, do pastor Robson. Pastor Robinho. Não, eu fiquei curioso porque em Gálatas, Paulo fala que ele andou com o próprio Cristo no deserto, né? E eu queria entender
o porquê disso não ter sido um discipulado, assim. Acho que é interessante o ponto. Quero só entender o ponto de vista. O discipulado, ele é um processo pedagógico. E para aqueles que nasceram do Espírito, o Espírito está pronto. O Espírito não precisa de um processo pedagógico. Na verdade, quem precisa é o corpo que precisa do processo pedagógico. Quando o Espírito ele é derramado sobre toda a carne, ali significa que todo não crente, ser humano, ser vivente, alma vivente, ele ganhou o Espírito do discipulado. Quando você nasce de novo, você vai ver aqui que eu vou concluir essa mensagem hoje. A tua identidade não é mais ser discípulo. Tua identidade se chama sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. E onde que está discípulo aqui? Então um discípulo ele é o princípio, mas ele não é o fim daquilo que a gente foi chamado para ser. O discípulo é o começo. E enquanto a gente não entende isso, a gente nunca vai sair do começo. É uma igreja que nunca sai do pré, porque todo mundo é discípulo. Só que a proposta do evangelho não é ser discípulo, é ser rei e sacerdote. A proposta do evangelho não é você modelar Jesus, é você ser Cristo, que muda tudo. A proposta do evangelho é você revelar o Pai e não tentar ser o irmão. E aí muda tudo. Mas vamos começar só revisando o que a gente começou. Nós paramos no ponto 4 dos 7 e hoje eu vou terminar os últimos 3. A igreja precisa então repensar sua efetividade em discipular. Os resultados comprovam a sua ineficiência. Todos nós passamos por algum processo de discipulado, certo? Só que discipulado parece que é sempre você pegar um cachorro que está fugindo e trazer ele para a coleira de novo. Vamos discipular, discipula. É um sistema de contingente, é um sistema de controle dos malucos crentes, que precisa de discipulado. Por quê? Porque sem discipulado ele foge, sem discipulado ele desvia. E o discipulado sempre foi um sistema de contenção de gente que pende a ser torto. Porque quem não tem problema de ser torto, ele não é um discípulo em potencial, ele já é pronto, ele já é, né? Teoricamente, ele já não precisa de discipulado. E aí Jesus, ele nos encomenda a grande comissão. E aí, os 7 elementos, os 7 componentes do discipulado na perspectiva do reino. E hoje eu queria só que você invertesse, tirasse o discipulado que você aprendeu lá na religião, que a gente disciplina e discipula com base na doutrina que a gente prega. Então o batista discipula batistas, presbiterianos fazem discípulos presbiterianos, calvinistas fazem discípulos de Calvino, menonitas fazem discípulos anabatistas. Eu queria que você saísse dessa lógica e entendesse no reino de Deus, aonde há um rei, aonde há um reino, aonde há os filhos desse reino, onde há os sacerdotes, aonde há a economia, aonde há a prioridade, a missão do reino. Aonde que entra o discipulado nisso tudo? E no reino tem discipulado. Só a nossa dificuldade é entender que esse discipulado está mais para o portão de fora do reino do portão de dentro. A questão é que a gente tenta fazer discipulado nos portões de dentro do reino. E aí dos portões para dentro do reino, eu não posso discipular alguém que Deus já disse que ele é. Vou te discipular para você ser crente, mas meu pai já disse que eu sou rei e sacerdote, mas meu pai já disse que eu sou filho, mas meu pai já disse que eu tenho um novo coração, mas meu pai já disse que está impresso na minha mente e no meu coração a nova lei e no meu espírito, mas meu pai já disse que ele ia mandar um consolador e esse consolador ia me guiar em toda a verdade. Então se você fosse crente mesmo, ninguém conseguiria fazer de você um discípulo. Essa é a lógica. Então toda a nossa pretensão em discipular um crente é supor que ele não é. Em primeiro lugar, uma igreja que entende discipulado no reino, ela cria espaço para erros no processo de crescimento das pessoas. Discipulado significa direito ao erro.
Permita as pessoas errarem. Errar é parte fundamental no processo pedagógico de aprendizagem. Segundo lugar, o discipulado no reino, ele é definido por uma igreja moralmente confusa, a qual sempre será inevitável. Por quê? Porque alguém está aprendendo. Logo, onde alguém está aprendendo, alguém está errando. E aqui a gente precisa não confundir fraqueza com maldade. No reino do Espírito, aqueles que são nascidos do Espírito, eles não são maus, mas eles podem estar fracos. Tanto que Paulo, ele fala: por isso entre vocês há fracos e doentes. E estava se referindo a crente que ora, que jejua, mas tinha um problema de ordem de vida. 1 Coríntios já revelava essa igreja moralmente confusa. E a religião, ela tenta criar uma igreja perfeita. Então essa tentativa de uma perfeição de igreja, entenda, eu não estou falando que a nossa igreja aqui ela vai ser uma bagunça. Eu só estou dizendo que um problema moral aqui não nos escandaliza. Que um problema sério de casamento, um pastor que cai, não nos desestabiliza. Número 3. No reino, o discipulado no reino é entender que maturidade ela não é linear, logo ela leva tempo. A gente acha que maturidade é eu fazer 3 lições com você e na 4ª eu te graduo como um cara maduro. É linear, faça isso, 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 vá no culto, vá na célula, vá no domingo, faça o batismo e toque no louvor, agora você é maduro. Não é maduro. É ali que a gente se ilude, que o cara que fez todas as lições, ele é maduro. Por quê? Porque maturidade é a ação do tempo em nós e todas as suas consequências. O tempo, a ação do tempo em você gera consequência. Gera ou coisa boa ou coisa ruim. No 4º aqui foi onde a pessoa deu uma acertada na cadeira quando eu falei. Inclusive a Aline, que eu percebi. O mandamento de Jesus sempre foi fazer discípulos e não ser discípulo. Quando Jesus ele deu a grande comissão, ele falou: ide e fazei discípulos de todas as nações. A religião vem e fala: ide e seja discípulo para todas as nações. Mas não é para ser discípulo, é para fazer discípulo. Ser discípulo é uma progressão aritmética, é linear. Eu faço um discípulo, então agora a gente é 2 discípulos. Daí a gente tem que fazer mais um discípulo, a gente é 3 discípulos. Aí a gente faz mais um discípulo, a gente é 4 discípulos. E a gente faz uma lei da adição. Mais um. Por quê? Porque tem gente que não está fazendo discípulo por estar demasiadamente ocupado sendo discípulo. O problema de tentar ser discípulo é que talvez você está desfocado e ocupado demais para fazer discípulo. Sabe aquele cara que ele não consegue ajudar ninguém porque nem ele mesmo ele tá equilibrado? E quando eu ensino uma igreja que tem que ser discípulo, seja discípulo, eu crio gente passiva e não gente ativa. Porque obviamente que para você fazer discípulo, você já devia ter passado pelo processo de ser um discípulo. Só que o fim não é você ser um discípulo, o fim é você fazer outro discípulo. Então fazer discípulo é PG, progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32. Por quê? Porque aí a gente não está mais preocupado em uma manutenção que eu preciso ser um discípulo, mas uma ação de missão onde eu preciso fazer mais um discípulo. Aí penso, todo mundo focado em fazer discípulo, da noite para o dia, 30 milhões seriam 60 milhões, da noite para o dia. Se a gente entendesse isso, 1 Pedro então 2,9, daqui eu continuo a mensagem de hoje. Vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, tudo que você é aqui, tem uma missão, tem um propósito, tem um a fim de. O a fim de é propósito para qual você foi transformado isso. A fim de quê? Qual que é o objetivo de eu ser nação santa? Qual que é o objetivo de eu ser sacerdócio real? Para que eu preciso ser? A fim de proclamardes as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a pergunta é: onde está o discipulado aqui? Por isso tem dois tipos de evangelismo. Um que é panfletar Jesus e encher o saco das pessoas. Ó, você tem que ir para a igreja, você tem que batizar, você tem que ir na ceia, você tem que não sei o quê. E o outro é onde as virtudes de Jesus são evidenciadas a partir de você. Porque esse texto ele está dizendo: a fim de proclamardes as virtudes de Deus. É você revelar a natureza de Deus. É você ser lido pelas pessoas na virtude de Deus. Da pessoa olhar e falar: como é que pode isso? E é maravilhoso isso, porque isso aqui fala mais sobre você frutificar do que você evangelizar. É mais sobre as pessoas concluírem do que você esclarecer. Não é uma coisa que você tenta sempre falar mais claro, é coisa que as pessoas assimilam mais rápido. Elas concluem imediatamente quando elas veem a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, a sua maneira de comprar, de vender. E essa foi a principal diferença de Paulo. Paulo se tornou um apóstolo sem nunca ter sido um discípulo. De Cristo não. Você consegue imaginar isso? Todo apóstolo então era um discípulo, mas nem todo discípulo era apóstolo. Os 12 apóstolos, eles por muito tempo foram só 12 discípulos. Eles terminaram sendo apóstolos, mas na verdade eles eram discípulos. Sendo apóstolo, a função mais específica e com um chamado mais direto para a missão. Qual que é a diferença de um apóstolo e de um discípulo? É que apóstolo está envolvido uma missão, o discípulo não tem missão. Ele não tem missão. Ele tem uma lição, mas não tem missão. Então, discípulo vem do grego matete, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Enquanto apóstolo significa apostolos, que significa aquele que é enviado, embaixador. Por isso que daí a gente é uma igreja infantilizada, porque a gente está cheio de discípulo e está com carência de apóstolo, de embaixadores. Número 5 então, vocês pegaram os 4 pontos? Primeiro, cria espaço para o erro. Segundo, uma igreja moralmente confusa, que é inevitável. Terceiro, a maturidade que leva tempo. Quarto, o mandamento de Jesus em fazer mais do que só ser discípulo. E 5 agora, no discipulado, no reino de Deus, maturidade espiritual nunca vai ser sobre você, mas sempre sobre a revelação de Cristo a partir de você. Colossenses 1:24, que nós abrimos, a gente não leu, né? Então vamos ler. Cheguei. Esse é o texto dessa noite, por gentileza. Colossenses 1:24. Agora vamos ficar de pé para ler esse texto. Todos de pé? Então me acompanha nesse texto. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que me resta das aflições de Cristo, que continua em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. Essa mensagem, a qual eu me tornei ministro, essa mensagem diz: o mistério que estava oculto por séculos e por gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, advertindo a todo homem, e aqui eu chamo ele de discípulo, esse todo homem é um discípulo,
em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem está falando de qualquer homem. Qualquer homem está falando de um discípulo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Pode sentar. Obrigado. É assim lá na Presbiteriana, só para você entender. É bonito, né? As pessoas ficam de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Amém? Amém. Pode sentar. Os irmãos podem sentar. O cara fala bem assim. Tipo assim, aqui sou eu que mando. Os irmãos podem sentar. Mas olha que interessante. Paulo, ele anuncia um mistério que estava oculto há séculos. E ele fala: eu sou o desvendador, eu sou o embaixador, eu sou o cara que Deus levantou para revelar para vocês esse mistério. E esse mistério, guarde isso, é Cristo em nós, a esperança de toda a glória de Deus. E aí ele fala que aonde tem Cristo em nós, a gente consegue apresentar esse homem perfeito em toda a estatura de Cristo. Logo, maturidade espiritual não fala sobre o que você faz com você. Não, eu vou fazer lidera para ter mais maturidade espiritual. Vou ler mais o livro Escândalo da Graça para ter mais maturidade espiritual. Não, você não vai. Maturidade você não adquire baseado no que você aprendeu. Maturidade fala da tua competência em discernir. O herdeiro menino do herdeiro maduro, a diferença é o discernimento dos dois. E às vezes você tenta ser um cara maduro sendo chato. Faz curso disso, faz curso daquilo, fiz teologia, já atuei no seminário, já dei aula, não sei o quê. E no fundo ele é um bobalhão. No fundo ele é um infantil. No fundo ele pensa que ele é maduro, mas na verdade ele só é entulhado. Ele é um HD carregado. Ele sabe tanto, mas emocionalmente ele é um menino. E Paulo está falando que a gente não vai ser maduro baseado no que a gente faz em nós. A gente é maduro baseado na revelação de quem Cristo consegue ser através de mim. É sobre Cristo em mim. Não é nada do que você sabe. Não é nada do que eu sei. Por isso nós somos canais. Até hoje nós vamos continuar sendo. E Deus já usava Moisés assim. Deus já usava Abraão. Usava Daniel assim. Eram homens comuns que tinham a vida inteira vulnerável a Deus usar eles como Deus quisesse. Tanto que com Moisés Deus fala assim: eu vou colocar a palavra na tua boca. O que esse texto está dizendo? Que não tem nada a ver sobre você, Moisés. Você é só a garrafa PET que eu preciso para colocar o conteúdo dentro. Você só é o container, você só é o vasilhame. A mensagem é minha. O óleo sou eu. O conteúdo é Cristo. Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Eu gosto que ele não está escrito o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, porque não é para ter o sentimento de Cristo, é para ter de Jesus, é para ter o sentimento de Cristo. Cristo é outra pessoa em Jesus. Você sabe o que é o anticristo? Anticristo é toda a teologia que tenta desumanizar Jesus. Jesus era um humano, e aí tem uma teologia que não tolera que ele era meramente humano. Então eles tentam desumanizar Jesus, tornando ele algo místico, de maneira que a gente não tenha associações com ele. Isso é o espírito do anticristo. É anticristo, ele não recebe Cristo na natureza de Jesus. Jesus era comum. Jesus era 100%. Sofreu todas as tentações como eu e você. Então maturidade espiritual no discipulado do reino não fala sobre você. Fala da ação do Cristo em você, da revelação das virtudes de Deus através de Cristo em você. Por isso que a Bíblia diz: vós sois a carta escrita por Deus, lida por todos os homens. Você só é o papel. Só que esse texto está dizendo que você é o dedo. Você é o papel que recebe o dedo de Deus escrevendo uma mensagem na tua vida, lida por todos os homens.
Você consegue imaginar isso? Não é sobre o que você fala, é sobre o que conclui a partir de você. Isso é discipulado no reino. É quando você leva uma pessoa ao conhecimento de que Cristo é suficiente para transformar a vida dela. Número 6, o discipulado bíblico no reino está mais interligado com o evangelismo do que com o pastoreio. Olha que interessante. Na religião, o discipulado é princípio de pastoreio. Vem aqui que eu vou te pastorear, eu vou te discipular, vamos andar mais juntinho. Pastoreio. Só que o discipulado no reino fala sobre evangelização. Evangelização é o mecanismo de revelação do reino. Pastoreio é mecanismo de revelação da igreja. Pastoreio fala sobre revelar para o mundo a igreja. Evangelismo fala de revelar para o mundo o reino, não a igreja. Existem 3 coisas que compõem o evangelismo no reino. A revelação do reino pelo evangelismo. Primeiro, anunciar que importa nascer de novo. Essa é a informação básica, chave. Segundo, introduzir a realidade do reino para a vida dessa pessoa. E terceiro, imprimir nela o pertencimento de uma família celestial. Por isso, o nosso discípulo não é aquele que se converteu. O nosso discípulo é todo aquele coração humano que precisa ser colonizado com o reino. Lembra que eu falo que o reino de Deus não disputa território? Quem disputa território é a religião, é o Vaticano, é o Bispo Macedo, são os batistas. As denominações, elas gostam de ir para os continentes, principalmente onde tem mais dinheiro. Alphaville, estamos chegando. Curitiba, estamos chegando. E o reino de Deus, ele não está nem aí com Curitiba, com Alphaville, com lugar nenhum. O reino de Deus, ele coloniza corações. O território do reino de Deus é um coração humano. E o nosso objetivo é colonizar corações humanos. Não é colonizar uma cidade, um país. O reino de Deus não entra nesse mérito. Porque quando você tem o coração do rei, o que desse reino não é do reino? Quando você tem o coração meu, o que da minha casa não é teu? Você ganhou a mim, você ganhou a minha casa inteira. Você não precisa disputar meus filhos, disputar minha casa, meus carros, meu dízimo. Não. A partir do momento que você conquistou a mim, eu levo o meu dízimo para você, eu levo minha casa para você, eu levo o meu carro para te emprestar. E aqui a gente precisa entender que o reino, ele só precisa de um coração. E esse coração é aquele coração que Joel, ele disse: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E isso aconteceu lá em Pentecostes, quando o espírito foi derramado sobre toda a carne. Toda é toda, não é os crentes. Por isso os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os funcionários terão visões. Eu farei o coração dos pais se converter dos filhos, o coração dos filhos aos pais. E tudo isso aconteceu. Logo hoje você precisa entender que todo ser humano vivo, ele é uma TV ligada na tomada, que você só precisa apertar o controle para que o display projete aquilo que já está tudo ligado. Porque uma TV pode estar ligada, mas você não está enxergando nada. O que você precisa? Só apertar o controle do botão do controle. E às vezes a gente acha que o não crente, ele é um instrumento das trevas, um invasor do inferno entre nós. Ele é um infiltrado de Satanás. Não, ele é um discípulo do reino. O que é um discípulo? Um potencial aluno para se tornar um embaixador. E aí a gente deveria ter a abordagem de Jesus. Não, mas ele não tem, ele fuma ainda, cal. Esse cara é insuportável. Esse cara mente mais do que o homem da cobra. E aí já pensou se Jesus olhasse o que os discípulos faziam? Mas Jesus, ele chamou os discípulos, os 12,
convictos de quem Ele sabia que eles eram no Senhor. A gente precisa olhar para as pessoas entendendo o que Deus diz que elas são, não o que os seus olhos estão enxergando no que elas estão fazendo. E aí você vai pegar pela mão e tratar igual crente. Vem aqui, você vai comigo no culto, quarta-feira. Ah, tá bom. Só que hoje a gente olha assim, tipo um não crente, como se fosse uma reunião de negócios. Vamos criar uma estratégia para a gente negociar e ver se ele vai querer ou não. Não, ele vai querer, ele tem que querer. É mais forte do que a tua vontade. É sobre um reino disponível para ele. É sobre um pertencimento de futuro. E dá a impressão que a gente está tentando panfletar uma religião e pedir para o católico deixar de ser católico e vir ser evangélico com a gente. Não, não é isso. Isso dá vergonha de fazer. Isso dá trabalho de fazer. Pastoreio é a revelação da igreja. Evangelismo é a revelação do reino. O pastoreio tem 3 fundamentos: orientar, alimentar e emancipar. 3 coisas que você faz com quem já é nascido de novo. Uma pessoa nasceu de novo, agora ela é reino de sacerdote. Agora ela tem dons, agora ela tem ministério, agora ela tem chamado, agora ela tem missão, ela tem vocação, ela deixou de ser discípulo, ela agora é um apóstolo, agora ela é um apóstolo. Entendeu a diferença? Isso aqui é uma reunião hoje de apóstolo, isso não é uma reunião de discípulo. Você não é um aprendiz aqui. Você é um embaixador sentado aqui. Você já sabe quem te comissionou para estar sentado aqui. Mas no pastoreio, agora que você é um sacerdote real, nação santa, nós cuidamos uns dos outros, no que a Bíblia diz: apacentai o rebanho de Deus, de livre e espontânea vontade, não de sorte da ganância. Não usurpem deles, não use da posição de influência para ter benefício deles. Orientar e corrigir fala sobre a nossa capacidade de mutuamente nos aconselharmos. Isso você não faz com não crente, isso você faz com crente. Isso não é discipulado, isso é igreja. Nós pastoreamos a igreja de Cristo. Segundo, nós os alimentamos e instruímos. Isso vem como? Pela ministração da palavra. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais nutrido você caminha. E terceiro, que a gente precisa entender, é a emancipação. Emancipação para quê, Cal? Emancipação numa igreja que vai, não que fica. Uma emancipação de uma vida onde a gente não é possessivo, onde você para de ser agora o aprendiz e passa a ser o embaixador apóstolo, onde os discípulos vão seguir você. E número 7, por último, o discipulado no reino de Deus. O sétimo componente do discipulado do reino: ame incondicionalmente. Se o amor não for a principal motivação de tudo, saiba que tudo que você está fazendo será um trabalho perdido e foi em vão. A motivação do nosso discipulado com os não crentes precisa ser o amor. Ponto final. Não é SHF, não é o cinema, não é amor pelas almas para não ir para o inferno. Não é. É única e exclusivamente a régua do amor. Por que isso faz isso? Porque eu amo. Mas por que você foi atrás dele? Por amor. Mas por que você perdoou ele? Por amor. Mas por que você de novo foi acudir ele? Por amor. 1 Tessalonicenses 1:3, Paulo falou assim: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E aqui ele coloca três características do trabalho ministerial da igreja de Tessalônica. Ele fala assim: nós lembramos que o trabalho de vocês resulta da fé. Então a fé de vocês é o que impulsiona o trabalho que vocês empreendem. O esforço de vocês é motivado por amor. E a perseverança de vocês é proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala do trabalho que resulta de fé, do esforço que resulta motivado pelo amor e da perseverança que vem da esperança.
Eles são perseverantes, eles estavam constantes, baseado numa esperança, uma expectativa do bem, algo que estava vindo. 1 Coríntios 13, um dos textos mais importantes da Escritura, ele diz: se eu falasse a língua dos homens, ainda, na outra versão ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu não tivesse amor, eu seria como esse sino que ressoa. Se eu tivesse o dom de profecias, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, se eu tivesse todo o conhecimento, se eu tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até me entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Discipulado no reino é você se certificar todos os dias se a sua primeira motivação de tudo que nós estamos fazendo aqui é o amor. E aí ele segue dizendo: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não inveja, não se vangloria, não se ressente do mal, não se conduz inconvenientemente, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. A única maneira de você conseguir discipular no reino é sempre no amor. No amor nada cansa, no amor nada enjoa, no amor nada é longe, no amor nada é caro, no amor nada te soa como engano. Pô, me enganaram, estão me fazendo de trouxa, estão me usando. Então, esses são sentimentos fora do amor, que é impossível. Você está no amor, você não vê isso, porque o amor não cogita o mal. Eu não consigo enxergar a tirania das pessoas sobre mim no amor. E o meu desejo hoje é que a gente, a partir de hoje, entenda que no reino que a gente pertence, um apóstolo vale mais que 12 discípulos. E eu não estou falando para você não ser discípulo, estou falando que já passou o tempo de você ser discípulo. Está na hora de você ser o apóstolo, ser o rei, ser um sacerdócio real. Está na hora de você ser o que diz: ser de meus imitadores, ser de meus discípulos, como eu sou de Cristo. Porque quando Cristo está em você, não tem problema as pessoas copiarem você, elas vão terminar sendo Cristo. E tem um ego: não olhe para o homem, não olhe para o homem, olhe para onde, meu irmão? É a única coisa que a gente enxerga, o homem. Não, olha para Cristo, tá bom? Cristo, cadê você? Aí aparece a gente: tô aqui. Você já imaginou se você, a partir de hoje, enxergasse todas as pessoas que não são renascidas como discípulos? A gente seria muito mais audacioso, naturalmente ousado. A gente falaria para eles nascer de novo mais rápido. Só que o problema é que a gente olha eles como uns leprosos. A gente olha eles como uns... não vou falar. Como coxa branca enxerga atleticano. Como opositores. A gente olha eles como ameaça. A gente olha eles como o outro time. E não é. E hoje eu queria que você fizesse da tua casa uma casa de discipulado, sem ter um irmão da igreja lá. Tivesse cheio de gente de fora da igreja, todos os teus amigos malucos. Só que sabe por que você não consegue fazer isso? Porque você tem medo de se tornar um deles. É por isso que a gente não se mistura. Não vou porque aquela vida antiga eu já sei como é que é. Não vou aguentar a tentação. Se você não vai aguentar a tentação, nasce de novo. É o único jeito de uma ovelha não voltar a ser lobo, ela morrendo o lobo que ela é, nascendo a ovelha que ela é. Agora você está me dizendo, se os lobos forem visitar a tua casa, você está me dizendo que você tem medo de virar lobo? Então você nunca foi ovelha. Maior que está em nós do que o que está no mundo.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aonde há um justo, ali Deus é a maioria. E principalmente quando é a tua casa, principalmente quando você é o líder, quando você serve, quando você doa, quando você busca, quando você cozinha, quando você ora, quando você estende favor, quando Cristo é visto em você, não tem como eles falarem que você é um arrogante, que você é um fanático, que você vive enchendo o saco deles para trazer para a igreja. Ei, não é trazer para a igreja, entenda o que eu estou te falando, é levar Jesus para eles, é levar nova criação para eles, é transformar eles lá, para que eles peçam para estar aqui. Porque a primeira coisa que acontece quando alguém nasce de novo, sabe o que é? É saudade de comunhão. Porque eles nunca experimentaram comunhão. Só que há um espírito neles. E aí, lembra que eu falei que igreja, graça e comunhão nasceram no mesmo dia? Não existe igreja sem comunhão. E não existe comunhão e igreja sem graça. A graça introduziu a comunhão. A graça nos deu a realidade da igreja na terra. Nós somos ligados na igreja de Cristo na terceira geração da graça. Na graça e a verdade a gente tem a igreja. Só que antes da graça nos visitar e estar no mundo, não tinha igreja, porque não tinha comunhão, porque não tinha o Espírito Santo no uns aos outros. Hoje a gente precisa entender que uma vez que você chega para essas pessoas, você é um sacerdote real, um filho real, onde você olha para ele, chama ele de discípulo e fala: vem e me segue, eu vou te levar, eu vou te introduzir nesse reino, eu vou te emancipar nesse reino. Amém? Pai, nessa noite, nos dá, Senhor, um rompimento na dimensão, na compreensão do quanto o discipulado ele é a porta de entrada de toda uma realidade escondida que não acessamos ainda corporativamente, quando o assunto é a invasão do reino nessa cidade. Pai, que a partir de hoje a gente receba a visão de Pedro sobre nós, quando o Senhor disse: não considere impuro aquilo que eu purifiquei, não chame de ímpio aquilo que você devia enxergar já um discípulo, não chame de moral aquilo que você já devia estar profetizando um filho, não chame de impossível circunstâncias que eu sou suficiente, diz o Senhor. Nessa noite, Espírito Santo, nós nos levantamos numa graduação apostólica, abandonamos toda a pretensão de ser o discípulo que a gente devia estar fazendo. Se existe alguém ainda hoje, Pai, que está preso nessa amarra, que está sentenciado a um modelo que diz que eles precisam ser a vida inteira aquilo que na verdade eles já estão prontos para fazer, que eles levantem hoje desse banco de reservas e comecem a correr a corrida, o combate que o Senhor nos propõe. E nessa noite nós queremos ressignificar o discipulado apostólico do reino de Deus entre nós. Nós estamos fazendo os discípulos de todas as nações. Nos acelera, Pai, aumenta-nos a ousadia, nos dá, Senhor, palavras poderosas, que cada um aqui, Senhor, se enxergue qualificado, atrás de um balcão, dentro de um Uber, dentro de uma academia, no banco, na mesa de um restaurante, de um café, para olhar pessoas que estão clamando pela mão e dizer: vem aqui, você é um discípulo amado. Nós queremos discipular essas pessoas dessa cidade, Pai, discipular o nosso país, mas nos faz enxergar primeiro o potencial que o Senhor enxerga neles, para que não haja preconceitos, para que não haja, Senhor, essa superioridade, Pai, que nos afasta de pessoas que precisam um toque, para que o fluxo de sangue interrompa na vida deles. Pai,
Pai, que os nossos lares, Pai, sejam lares de milagres, onde pessoas tenham encontros reais contigo, porque pisaram um portão adentro, numa propriedade, Pai, daqueles que são filhos da luz. Carregamos a verdade, não tememos, não retrocedemos, não estamos discutindo teologia, não estamos questionando ideias, nós não queremos mudar de opinião, Pai, nós queremos trazer sobre eles, Pai, um novo tempo, queremos apresentar para eles um novo destino, queremos colocar na vida deles sentido, apresentando para eles, Pai, um reino que é eterno, um reino de paz, sem fim, em nome de Jesus, amém, amém, obrigado.